O tema desta noite é o Código Penal dos Espíritos, e que tem como subtítulo A Justiça do Tribunal da Consciência. Quando nós falamos em consciência, na realidade nós estamos falando do espírito, a parte pensante do espírito. A gente nem sempre sabe interpretar isso, mas quando nós deixamos o nosso corpo físico, a gente diz o espírito deixa o corpo. Na realidade é a nossa consciência, a parte pensante, a parte da nossa mente, em que nós deixamos. E quando voltamos ao corpo físico, nós dizemos que o espírito reencarna, mas quem comanda tudo é a consciência. A consciência é que gera o nosso cérebro, que as nossas células, os nossos pensamentos, a nossa mente, tudo parte da consciência. É de cima e vem até as partes menores. Então a consciência é algo fundamental na nossa existência. Então quando nós tratamos aqui nesta noite de falar da justiça do Tribunal da Consciência, nós estamos fazendo uma comparação entre a justiça humana, por isso o livro chama Código Penal dos Espíritos, o código humano com o código da consciência. Então, é preciso que nós façamos a diferença entre um e o outro para nós adentrarmos na nossa reflexão da noite. Então, toda a sociedade ela é gerida por leis, e leis obrigatórias do país. E essas leis são aprovadas por órgãos especiais que nós chamamos de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, os senadores formam o Congresso Nacional, onde as leis são aprovadas. Essas são leis, digamos, para todo o território nacional, como a Constituição, para todo o território nacional. E existem as leis menores, em que os estados também legislam, criam suas leis, o município cria leis, sempre baseado num código maior. Então, como nós estamos falando, e é este o objetivo do Código Penal dos Espíritos, especificamente nós queremos analisar dentre todos os códigos existentes, criados pela legislação de um país, nós vamos falar do nosso em especial, vamos falar do Código Penal nosso. E o Código Penal brasileiro, nós temos uma série de regras às quais nós temos que obedecer, sob pena de nós incorrermos em erros e sermos levados a tribunais e vamos responder por nossas ações. Isto quer dizer, é um órgão externo que analisa a nossa conduta. Esse é o Código Penal humano. Mas ao lado desse Código Penal humano, desse tribunal humano, nós temos um tribunal da consciência. Isto é fundamental para nós entendermos o sentido dessa consciência. O Tribunal da Consciência, que nós dissemos que também tem a sua justiça, e a justiça praticamente verdadeira para o espírito, porque ela está inserida na nossa própria existência. Nós temos gravado em nós um código, é o código da consciência. Tanto é que uma das perguntas fundamentais que Kardec faz aos espíritos é: onde está gravada a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? E os espíritos respondem rapidamente: na consciência. Isto quer dizer, a justiça
de Deus, a lei de Deus, está gravada na nossa consciência. E com essa consciência, com essa gravação interna, então nós erramos, nós acertamos, nós corrigimos, sem que haja castigo externo, sem que haja uma justiça externa. A justiça externa é nós e os homens, o nosso relacionamento. Mas a justiça da consciência, quem tem que resolver somos nós mesmos. Essa nós enfrentamos todos os dias. Quando nós vamos dormir e você faz uma reminiscência do que passou no seu dia. E ao fazer esse trabalho, como Santo Agostinho dizia, que nós tínhamos que todo dia fazer uma análise dos nossos atos todos os dias, ele estava querendo dizer que nós fizéssemos uma análise de consciência. O que nós achamos que nós erramos, que nós acertamos, o que nós ferimos, o que nós prejudicamos os outros, porque isto não tem quem vai nos tirar. Não existe santo, não existe espírito, não existe entidade nenhuma que vai resolver o problema da nossa consciência, porque a consciência é a lei de Deus. Então, quando você está com a mente cansada, está preocupado, você está nervoso por algo que você fez, mas que você não corrigiu, a tua consciência continua trabalhando. Ela continua trabalhando. Muitas vezes nós não conseguimos, no final da tarde, quando fazemos a nossa meditação, nós não conseguimos, digamos, relembrar o que nós fizemos de errado. E aquilo continua gravado em nós. Porque muitas coisas que nós temos gravado na nossa consciência, e cada um de vocês sabe disso, nós ainda não acertamos. Muita coisa não foi acertado. Muita coisa ainda está mexendo lá dentro de nós, porque nós fizemos algo que nós não confessamos a ninguém, não é para confessar a religioso nenhum, nós não confessamos a ninguém porque nós não queremos que ninguém saiba, mas está gravado na nossa consciência. E essa ação não resolvida que está gravada na nossa consciência, ela vai trazer consequência nas nossas ações atuais. Nós podemos ter uma série de angústia dentro da alma, nós podemos ter um sofrimento íntimo, uma emoção abalada, guardada dentro da gente, e isto vai criar doença para o corpo físico. O problema é esse. Aquelas emoções doentias, aquelas emoções desequilibradas que nós, em determinado momento da vida ou do dia, nós agimos e que prejudicamos alguém, nem sempre vem à tona imediatamente, porque eu não me despertei que aquilo é errado. É preciso que eu desperte que aquela ação a qual eu cometi estava errada. E às vezes passa muito tempo e você não percebe que você cometeu algo errado, mas está gravado na tua consciência. À medida que a nossa consciência amadurece, em um certo momento aquilo vem à tona. Você diz, puxa, agora eu estou me lembrando, numa ocasião, em contato com fulano ou com determinada pessoa, eu não agi bem, eu fui mal educado, eu respondi mal. Então a consciência começa a chamar a atenção sua para que você corrija. E quem tem que corrigir somos nós. Por isso que não existe ninguém que vai resolver o problema da tua consciência, porque a consciência é lei de Deus. Então você poderia dizer assim, eu fui, que é católico, eu fui ao padre e confessei. É uma forma de, digamos, de jogar para fora aquilo que está gravado. Ou contei para alguém, é uma forma de você, digamos, exteriorizar aquilo que está gravado na consciência. Mas é preciso que nós corrijamos. É preciso que aquilo nós consigamos eliminar,
tirar aquilo de dentro de nós que está nos prejudicando, nos causando doenças, nos causando tristeza, nos causando angústia, nos causando, às vezes, ansiedade. Portanto, esta justiça da consciência é a verdadeira justiça. Porque a justiça dos homens, nós sabemos, por mais perfeita que seja, você pode ludibriar, você pode, através de um bom causídico, você pode mudar a verdade, você pode tirar um cidadão que cometeu um delito e você arruma, o advogado arruma provas, recursos, e às vezes o cidadão consegue se safar, ou no todo, mas pelo menos em parte. Mas a justiça da consciência não tem jeitinho. Essa somos nós mesmos, quando voltamos para dentro de nós e fazemos uma retrospectiva, fazemos uma análise das nossas ações, e nós queremos corrigir, porque há uma força interior fazendo com que você entre em pânico, entre em tristeza, entre em angústia, porque você não conseguiu resolver aquilo. Por isso que eu digo, quantas coisas nós temos guardado na nossa mente, que nós não contamos para ninguém, porque nós achamos que nós não fomos bem. Tem coisas guardadas dentro da gente, que vem à tona, porque nada se perde, né? Tudo que eu passo na vida, tudo que eu penso, tudo que eu acho, fica gravado na minha rede neural. Não apaga, é preciso criar um outro mecanismo para que eu faça com que aquilo não venha trazer, digamos assim, situações prejudiciais a mim. Vejam bem que coisa interessante, né? E essa ação da consciência, nós já dissemos aqui, tudo que nós fizermos, de ruim ou de bom, tudo, desde que nós temos consciência, lá por 1 ano e meio, 2, depende do tempo que a gente já tem uma certa capacidade, está gravado. Até a babá que cuida do neném, às vezes fala certas coisas da criança, a criança grava, que ele fica lá no subconsciente. Então, vejam vocês, se eu tenho um computador, eu escrevo alguma coisa, eu não gosto, eu deleto. Pronto, não quero aquilo. Mas o que passou pela minha mente está gravado na consciência, não se deleta mais. Nós temos que criar outra forma, outro arquivo, outra janela paralela, para eu fazer com que aquilo que eu pratiquei e que me prejudicou, ele vá, digamos, amenizando, vá apagar, não apaga, vai amenizando, vai ficando esquecidinho. Então tudo gira em torno da nossa consciência. Quem está bem com a sua consciência, está bem com tudo. Quem está em paz com a sua consciência está bem com a vida. Então, a nossa mente, nosso pensamento é fruto da nossa consciência. Então, o que eu penso foi gerado pela nossa consciência, ou a minha mente foi gerado pela nossa consciência. Então, as nossas ações, boas ou más, quando se materializam, não adianta dizer que foi por conta de fulano, de cicrano, foi por conta nossa. Eu imito o pensamento e este pensamento materializa no exterior. Tudo que existe no exterior é materialização dos nossos pensamentos. Então, voltando a fazer a comparação, no Código Penal humano existem subterfúgios para a gente se safar. E pode até se safar. Mas a maior prisão é a da consciência. Existem muitas prisões no mundo, mas a maior prisão está dentro de nós. Nós somos prisioneiros do que pensamos, do que fazemos, mesmo que não confessemos a ninguém, nem mesmo que não contemos a ninguém.
Nós somos prisioneiros, a maior prisão que existe está dentro da gente. É o caso, por exemplo, de pessoas que conseguem, através de recursos de advogados, mesmo devendo, se safar, ou pelo menos amenizar a sua pena, ou ter uma saída da prisão, ficando em casa, mas ele está preso. Mas ele continua preso, porque não é a prisão física, a pior é a prisão da consciência. Essa nos mata, essa nos adoece. E quanto mais a gente conseguir fazer essa consciência vir à tona, e eu conseguir livrar-me dessas prisões, mais eu sou livre. E Jesus diz, inclusive no Evangelho, que nós já citamos aqui, que só de pensar você já adulterou. Adulterar não no sentido de sexo, mas qualquer outra coisa que você adultera, uma bebida, qualquer ação sua que você fez como adultério. Só, diz Jesus, de pensar. Veja como é importante o problema da consciência. Aí você diz, não, mas eu não pratiquei, eu só pensei. Mas quando eu penso também grava. Não é só quando eu faço. Quando eu penso, o computador grava, a nossa consciência grava. Como se faz no nosso computador. Só que no nosso computador nós conseguimos deletar. Na nossa mente não. Só de pensar. Veja como é complicado isso. Quantas coisas que a gente pensa e não faz, mas fica gravado na consciência. E aí? Mas será que isso é verdade mesmo? A gente poderia perguntar. André Luiz, ao ser levado para o plano espiritual após o seu desencarne, diz que quando ele chegou no plano espiritual, ele encontrou não juízes, nem promotores severos, encontrou pessoas amigas que o ajudavam a fazer o filme da sua vida, da existência terrena, funcionar. Então ele começou a assistir o filme da vida dele, tudo que ele fez, tanto de errado como certo, começou a desenrolar o filme, provando isso que nós estamos falando, que a ciência diz que nada perde, está tudo gravado. E vai para o plano espiritual, está gravado na nossa mente. Então por isso, nós não enganamos. Podemos enganar os homens, podemos enganar quem nós quisermos, mas nós não enganamos a nossa consciência. Daí que a gente tem que fazer o melhor que nós podemos, independente de pessoas estar nos olhando. É o caso do empregado, a título de exemplo, que na frente do patrão, ele é bonzinho, faz tudo certinho, o patrão sai, cruza os braços, fala, agora sou eu, não vou fazer como deveria. Isto ele está gravando na consciência. Fazer mesmo na ausência de pessoas que são nossos administradores. Porque a melhor coisa é você sentir-se com a consciência em paz no dever cumprido. Não é? Você saber que você fez o melhor e que o teu dever cumprido está gravado na tua consciência. Então, André Luiz, aliás, nem é André Luiz, é o Emmanuel, no livro Fonte Viva, eu fiz um resumozinho aqui do livro, que geralmente a pessoa diz assim, antes de eu falar do Emmanuel, do livro, ele diz assim, quando eu for para o outro lado, quando eu desencarnar, você pensa que aí que vai acontecer a justiça. Aqueles que não analisam a nossa vida como consciência,
as religiões convencionais dizem que nós, depois que nós nos desencarnarmos, que nós morrermos, nós vamos defrontar lá no plano espiritual, que a igreja é fantasia como céu e inferno, nós vamos defrontar com um tribunal depois da morte. Isto está, digamos, impregnado na nossa alma, que toda criança, se perguntar, ela fala, não, o papai do céu vai me atender, ou eu vou ser julgado. Todos nós fomos educados a pensar que haverá um julgamento depois da morte, depois do céu. Todos nós fomos educados assim. Até espírita, que nem todos conhecem bem essas nuances da consciência, também diz, você vai ver, você escapa aqui, mas você não escapa de lá não. Você já ouviu falar isso? Fez errado? Você vai ver lá, você não escapa. Quer dizer, você escapa aqui, mas de Deus você não escapa, porque você vê Deus lá em cima como alguém que está olhando se você errou ou acertou. Mas não existe esse Deus, que o Deus está em você, porque a consciência é sua, Deus está gravado na sua consciência. Então você, como diz André Luiz, ele diz, eu não encontrei juízes severos, porque ele pensava que ele ia encontrar promotores, não, encontrou amigos que o ajudavam, passavam as mãos nele como se fizera uma criança, ajudando-o a despertar as cenas da sua existência, gravado na nossa consciência. Então, nós não enganamos ninguém. Então, num certo momento, a pessoa pensa assim mesmo, né? Que nós seremos julgados depois. A gente ouve constantemente a pessoa falar, está vendo, ele fez isso para todo mundo, conseguiu se enganar, tá? Mas aquele lá, a pessoa ainda fala, aquele lá, como se Deus estivesse lá, aquele lá você não vai escapar, você vai ser julgado, vai ter o castigo de Deus, vai ter o castigo de Deus. Mas quem disse que vai ter castigo de Deus? Isso é invenção da teologia, não existe castigo de Deus, Deus não é pessoa, Deus não está lá com um cetro esperando o camarada desenganar, agora vou julgar você, não tem isso. Isso foi criado pela teologia, não existe um Deus lá de cima olhando para nós. Muito embora, se a pessoa assim entender, é bom. Se ela não tem outra crença, diminui o ímpeto, né? E aí o livro dos Espíritos é tão claro, na questão número 1, que sempre a gente bate aqui. O Kardec não pergunta na questão número 1, quem é Deus? Se perguntar quem é Deus, falar, Deus é isso, é assim, o velho, uma pessoa angelical. Não, Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, o que é Deus? O que você entende como Deus? Essa palavra Deus foi criada. E os Espíritos respondem a Kardec inteligentemente. Ele diz, Deus é a inteligência suprema do universo. Não diz que é um homem, não. É uma inteligência, nós não sabemos. Sabemos que essa inteligência funciona no universo. Uma inteligência suprema do universo é a causa primeira de todas as coisas. Isto ele quer dizer em outras palavras, Deus, esta energia cósmica, essa inteligência suprema, está em tudo. No vegetalzinho, no animalzinho, está no homem, e está no mundo sideral, de tal sorte que as estrelas não se batem, tudo vive dentro de uma força de gravidade, existe o amanhecer, o anoitecer, tudo sincronizado. Então, esta inteligência do universo é Deus, que está em você. Essa inteligência que faz com que, nós já falamos aqui várias vezes, as tartaruguinhas vão distante depois quando elas são jogadas ao mar, e quando chega a época, quando ela está mocinha para procriar, ela vem procriar no mesmo lugar no que ela nasceu. Quem ensinou isto? Ela deu uma inteligência divina dentro dela. E através de um mecanismo próprio, ela volta para o lugar
onde ela começa a botar os ovos. No mesmo lugar, pode estar lá no Japão, eles vêm embora para cá. Então, esta inteligência suprema e causa primária de todas as coisas é o que nós chamamos de Deus. E nós ficamos esperando morrer para ser julgado. Este é o grande problema. Esperando que depois da morte nós teremos um julgamento. Nós teremos um céu e um inferno. Que isto também é criação do próprio Papa. Já disse em certa ocasião, isso é uma medida didática para a pessoa não cometer erro. Então fala do céu, fala do inferno. Então para o cidadão ficar aceso para não cometer deslize. Do ponto de vista didático, tudo bem, mas não é assim. Não existe. Nós não precisamos, aí que vem o detalhe da consciência. Pelo que nós entendemos, nós vamos ser julgados depois da morte. E aí que vem Emmanuel dizendo assim, ó, não é preciso atravessar a sombra do túmulo. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo, quer dizer, morrer, para alcançar a justiça face a face. Quer dizer, ninguém precisa morrer para ser julgado por um Deus externo, por um tribunal externo. Ninguém precisa morrer para ser julgado por um Deus externo. Ele diz então, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para alcançar a justiça face a face. Ele diz isso no livro Fonte Viva. E diz mais. Por quê? Pelos princípios de causa e efeito aqui, de errar, acertar, corrigir, que nós vivemos sob a égide do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio Deus não interfere, porque Deus está dentro do livre-arbítrio. A jurisdição de Deus é o livre-arbítrio em nós. Então ele diz, nós estamos pelo princípio de causa e efeito, nós estamos sob a orientação da justiça a todo instante. Explicando isso em palavras mais fáceis, eu não preciso morrer para ir para um lugar para ser julgado. Por quê? Este julgamento se dá a todo instante na nossa própria consciência. Olha que beleza, olha que beleza. Não preciso morrer para ser julgado, diz Emmanuel, que nós, pelo princípio de ação e reação, de causa e efeito do livre-arbítrio, nós achamos incessantemente sob a orientação, todos os instantes, sob a orientação dessa justiça. Está dizendo o quê? Que não vai ter justiça depois da morte, não. A justiça é todo dia, é todo instante, é todo momento em que, pela consciência, você despertar que errou. E tem certos momentos que nós somos clicados, tem certos momentos que você faz alguma coisa errada e começa, o subconsciente, a tua mente começa a movimentar. Isso é como se fosse um tilintar de uma campainha, dizendo, você errou. Você está em dissonância com a lei de Deus. Então você é julgado aqui, agora, neste momento. Feliz daqueles que assim conseguem, né? Ser julgado aqui agora. Que nós conseguíssemos a todo instante, quando nós fizermos algo errado, imediatamente eu me acorde e digo, puxa, eu não devia ter feito isso. Não tem momentos que a gente faz isso? Você atende um cliente, ou fala com uma pessoa, depois daquele instante você diz, puxa, eu errei. E às vezes não dá a oportunidade de você ir até a pessoa, mas você errou. Feliz daquele que em todo instante, o tilintar da campainha da consciência, nos desperte para nós corrigirmos aqui e agora. Porque se nós deixarmos de corrigir para depois, aquilo fica gravado na consciência e vai acarretar doenças, vai acarretar problema no nosso organismo, nas nossas células, porque aquilo fica gravado e aquilo começa a influenciar. Eu acho isso extraordinário nós pensarmos assim. Por isso, nós vamos ser julgados à medida que nós nos amadurecermos. À medida que eu caio em si,
Eu digo, eu errei. E aí quando você corrige, oh, que gostoso. Você sente uma paz interior, porque você corrigiu. E se tiver que acertar com um adversário, com a pessoa que você ofendeu, você fizer, poxa, você tirou o vínculo de tristeza, de angústia, você está em paz com a tua consciência. Isso é fundamental nós entendemos. Então existe a justiça dos homens, que nós erramos, há um processo que se abre no fórum, nós vamos nos defender e podemos até se safar, como eu disse. Mas esse da consciência, ninguém vai tirar você. É no momento em que a consciência acordar. E feliz, portanto, aquele que acorda logo. Porque senão fica gravado lá, criando problema. Mas se você consegue, naquele instante, resolver o problema, você volta ao equilíbrio, você volta à paz. Então, esta é a diferença entre a justiça do tribunal humano e a justiça da consciência. Essa você não foge. Esta é você que vai se virar. Porque nós temos esse chamado livre-arbítrio, que muitas vezes as religiões falam que tem livre-arbítrio, mas não entende. Livre-arbítrio é você poder errar, poder acertar, mas só que você tem que se autorregular, autocorrigir. Quando eu erro, não é pecado errar, é da índole, do mecanismo de aprendizagem, da lei universal, nós acertarmos e errarmos, acertarmos e errarmos. E quando nós erramos e corrigimos, nós nos reequilibramos, nós nos organizamos a nossa paz de consciência. Isto é fundamental na nossa vida. Então, a gente pensa, isso eu abordo nesse livro e nos outros livros, que o Deus exterior, esse Deus que está lá, o Deus do Papai do Céu, eu oro para ele e vem e vai resolver meu problema. Você acha que há justiça nisso? Eu peço para Deus, olha, eu cometi isso para fulano, resolve o meu problema, me dá paz. Mas ele não pode dar, porque Deus é a lei interna, é eu mesmo que tenho que corrigir. É claro que se faz bem você orar e dizer, pedir para Deus, pedir para Jesus, pedir para os Espíritos Santos, seja lá quem for, eles vão resolver para mim. Não tenha dúvida que isso aí, com sugestão, você fique em paz. Mas não vai acontecer enquanto você não acertar-se com a sua consciência, porque Deus é a lei da consciência. Enquanto você não acertar com a sua consciência, você pode pedir para santo o que você quiser, para espírito o que você quiser, você pode até receber energias positivas para você melhorar, mas quem tem que melhorar somos nós. É um ato personalíssimo, é um ato que ninguém pode fazer por nós. Tribunal da consciência. Então, a justiça se dá entre a lei de Deus em nós e nós. É a criatura e o Criador dentro de nós. Não é o Criador lá e eu pedir para ele resolver o meu problema, porque ele já é eu, ele já está em mim. A consciência é a presença das leis divinas dentro de mim. Então, já está implícito nas leis do universo, na didática do universo, que eu tenho que corrigir, acertar, fazendo uma autorregulação a vida inteira. Porque é muito fácil, eu sei, a gente foi educado assim desde a infância, não, vamos pedir para Deus que Deus vai resolver. Mas como assim? Vai resolver um negócio que você tem que resolver. Se você não resolver, você não vai aprender. É a mesma coisa do aluno falar, eu vou pedir para a professora fazer minha tarefa. Não tem jeito, é você que tem que fazer a tarefa. É você que vai gravar na sua rede neural essa ação do aprender. Veja a responsabilidade que nós temos perante as leis do universo. As leis estão gravadas na nossa consciência. E nós temos que dar conta disso. Nós temos que dar conta. Então, na realidade, a nossa oração, quando eu faço,
Eu estou fazendo com o Criador dentro de mim mesmo. Não é o Criador lá em cima, é o Criador dentro de mim. Esse trabalho da consciência. E é uma citação no Evangelho de Mateus que eu acho também extraordinária. Eu coloquei no meu livro Para Falar com Deus. Quando Jesus diz, essa frase é fundamental: quando quiseres falar com Deus, você já imagina, me sintonizar com Deus, já põe a mão para cima e já olha para cima. É o hábito dele, já olha para cima. Quando quiser falar com Deus, busca Deus, não, busca Deus lá em cima. Jesus diz, quando quiseres falar com Deus, entra nos seus aposentos. Quer dizer, fale com Ele dentro de você, na tua consciência, porque Ele está presente e vai te ouvir. Não o Deus pessoa, mas a sua energia perfeita, energia eterna, soberana, está gravada em você. Então, quando você conecta com Deus dentro de você, nos aposentos da tua alma, você confessa, você fala. Mas é você e o seu Criador dentro de si. Quando quiseres falar com Deus, está lá em Mateus, entra nos teus aposentos. Ele poderia ter dito, entra na sinagoga, entra na igreja, vai lá no centro espírita. Podia falar, até pode, mas entrar no centro, entrar na sinagoga, entrar na igreja, mas você não entrar dentro de si, não adianta nada. Você está dentro do templo, mas está fora do seu templo. Não tem isso? A pessoa vai numa igreja e lá ora e ora, mas ele não conectou com o seu eu, não conectou com o seu Deus, com a lei divina que está em si. Então não é estar na igreja. A igreja sim, qualquer igreja, qualquer templo, digamos assim, é um lugar de silêncio, um lugar de meditação, como aqui nós somos. Mas não adianta eu estar aqui e não conectar comigo mesmo, não entrar na minha consciência onde as leis de Deus estão gravadas. É a volta nossa para dentro de nós. Aí nós falamos com Deus. Quero dizer, não Deus pessoa, mas nós vamos expor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos sentindo, nós vamos, digamos, protocolar para Deus, eu preciso disso. Então você almeja aquilo e as coisas vão acontecer no devido tempo, aquilo que você precisa, e vai acontecer. Então essa ideia, e volto a insistir, de que você vai ser julgado lá fora, é uma forma acomodadíssima, é uma forma de fazer com que a pessoa seja bonzinho, porque depois vai ser julgado lá. Se a pessoa se fosse assim mesmo, você desencarna, encarna e fica guardando uma vida inteira. Aí você chega lá, você é julgado, aí você reencarna de novo. Espera o final da vida, vai ser julgado depois. Se fosse assim, um negócio esquisito, falso. É a mesma coisa, o criminoso cometeu algo, eu digo que ele não vai ser julgado agora, vai ser julgado depois. Não, tem que ser agora. Se fosse assim, a lei dos homens era melhor que a lei de Deus. Sim, exatamente, nós julgamos agora. Então, nós precisamos refletir que nós não vamos ter castigo, nós não vamos ter perdão nenhum. O perdão somos nós que nós perdoamos. Você sabe que nós precisamos nos perdoar, sim, a nós mesmos. Muitas vezes nós não nos perdoamos. Eu cometi isso, cometi aquilo, eu não me perdoo. Azar seu. Você tem que se perdoar a si mesmo. Então, para a gente, já são 15 para as 9, existe uma exposição no programa Momento Espírita da Federação, que passa aqui na nossa rádio de cidade, ao meio-dia, e às 18 horas nós temos o Momento Espírita, que eu sugiro, quem não tem o hábito, ouça essa mensagem. Uma mensagem que raramente fala de religião. Religião é coisa do homem. Fala dessa presença universal em nós. Então há um texto que chama assim,
da Federação Espírita do Paraná. Nem castigo, nem perdão. Nem castigo, nem perdão. E ele conta, eu até tirei uma parte dali, ele diz assim: Deus intercede no texto. A previdência resolve o problema, mas se resolver, você não vai resolver, você não vai aprender. Então ele diz assim, um exemplo de que a previdência deixa as leis naturais correr. Ele diz o seguinte: um exemplo disso acontece quando um homem enlouquecido, isso está no site da federação, chama-se Nem Castigo Nem Perdão. Um homem enlouquecido no meio da multidão, de volta e meia nós estamos assistindo pessoas que tentam matar todo mundo, depois se mata. Um homem enlouquecido pega uma arma e assassina várias pessoas e foge. Esse não se matou, não teve coragem, e foge. Mas na fuga alguém o baleou e ele se fere profundamente. O que o cidadão vai dizer que está acontecendo? Por que ele está levou bala? Que Deus vai castigá-lo agora ele vai morrer. A ideia que se tem é isso. Está vendo? Ele matou agora, Deus vai castigar, ele levou um tiro. E esse texto da federação diz o seguinte: mas o que acontece com o organismo do cidadão que foi ferido? O que acontece? Diz o seguinte: suas células, obedecendo à lei natural, começam imediatamente a se movimentar para estancar o sangue. Vejam bem, não está tendo castigo para a pessoa comum, acho que Deus vai castigar agora com esse tiro. Está dizendo que as nossas células começam imediatamente a se reestruturar para estancar o sangue. Sem a presença, não é o Deus, é você, porque você foi organizado assim, você foi montado assim, o teu organismo. Então as células começam a trabalhar para estancar o sangue, cicatrizar a ferida e expulsar os germes que causam a infecção. Olha que mensagem. Mas se nós no sentido de castigo, nós pensamos que ele vai morrer porque ele fez isso, matou outras pessoas. Não, a lei do universo não faz nada disso, você mesmo que se acela, as células vão começar a trabalhar. Seja você culpado ou errado, se você fizer um corte lembra quando era criança, que cortava a mão aqui, a mãe falava, não, vamos bem cá, vamos passar um negocinho que vai curar, limpa um pouquinho, então, daqui a pouco ele olha, não tem mais nada, curou sozinho, porque o nosso corpo foi criado para se curar sozinho. Nós é que criamos doença para o organismo pelos nossos pensamentos, nós é que criamos a doença, nós é que bloqueamos a nossa capacidade de imunidade, porque nós nascemos com imunidade, e aí não existe o castigo, nós somos feitos para nós mesmos curar. Então, essas células começam a trabalhar, e se Deus realmente fosse esse homem que nós imaginamos quando nós aprendemos como criança, diz o texto lá da federação, se Deus quisesse castigá-lo, é o que a gente pensa, derrogaria as suas próprias leis, porque as leis de Deus é que as células continuem trabalhando e organizando e corrigindo a si mesmo. Mas se Deus quisesse, ele teria que derrogar uma lei dele mesmo, a lei do universo, o universo inteligente, derrogar suas próprias leis e faria com que as células desse indivíduo não trabalhassem mais a favor do camarada que levou o tiro, mas se rebelasse e deixasse o cidadão morrer. Se Deus fosse esse homem que castigasse, ele deixaria que a célula não trabalha mais, deixa o cidadão morrer porque ele atirou o outro. Não, as células continuam trabalhando porque ela foi organizada para isso, para se corrigir, para debelar doenças, para cicatrizar. Isso é o nosso organismo. Então, esse problema de castigo não é da pessoa ou
universo criador, é conosco mesmo, a coisa acontece dentro de nós mesmos. A coisa acontece conosco, quando Jesus diz para falar com Deus, entre nos seus aposentos, quer dizer, fale com Ele dentro de você. Não é pedir que lá fora venha, castiga ele, Pai. A gente pensa assim, a gente quer que Deus seja bravo, que nem a própria humanidade. Não, castiga esse homem. Não vai castigar, não, nunca. Não existe castigo nem perdão, somos nós os nossos próprios corretores. Nós que fazemos a correção. Então, entendendo assim, nós vamos concluir a nossa análise. E eu sugiro, não porque é eu que escrevi, porque eu não encontrei nenhum livro que estudasse essa linha de raciocínio, a tal ponto que vários escritores já disseram, Goldberg, esse livro vai sempre vender. Eu tenho vários amigos que têm livro como cabeceira. Tem um advogado de Blumenau, acho que Florianópolis, ele comprou vários livros, deu para o juiz, deu para os advogados, porque é um livro que te mostra a tua responsabilidade. Não transfere responsabilidade para ninguém, porque é fácil pedir para que Deus nos sacuda, que Deus nos cure, quando eu continuo doente da alma, quando eu continuo mal, quando eu continuo pensando negativamente. Aí seria derrogar uma lei da natureza. Não é isso. Então nós somos regidos pela nossa consciência, e essa consciência é que vai gradativamente, através das reencarnações, nós vamos brilhando, evoluindo. Eu digo que isso aí é como se fosse uma espiral. A espiral é um símbolo que nunca fecha, ela está sempre diminuindo, mas não fecha. Nós somos uma consciência que vai cada vez mais evoluindo, mas não fecha, porque a evolução é infinita. Fica aí a sugestão para quem não conhece, leia esse livro, que vocês darão uma guinada no entendimento da ideia de Deus, que é a inteligência suprema do universo, e não nesse sentido de Deus coator, Deus bravo, Deus vingativo, porque Deus, nesse sentido do universo, é sempre amor.